Guerreiras do K-pop é um fenômeno mundial que conquistou os fãs com muita ação e mistério. Mas será que todas as dúvidas já foram respondidas no filme? Onde Jinu foi parar? Onde Jinu foi parar após salvar a Rumi? Essa é uma das perguntas que mais tiram o sono dos fãs de guerreiras do K-pop. Afinal, o cara sacrificou a própria alma para salvar a amada, fez todo aquele drama de luz, brilho e pose de herói, desapareceu. Simplesmente sumiu. Nada de cartão de visita do além, nada de já volto no portão do submundo. Daí começam as teorias. Uma parte da galera acredita que ele virou espírito livre, flutuando por aí igual Wi-Fi sem senha. Outros apostam que ele finalmente conseguiu se livrar do submundo, tipo quando você cancela a assinatura de uma academia que nunca frequentou. Já os pessimistas juravam que ele só foi deportado de volta para lá, sem direito a visto de retorno, no clássico estilo castigo eterno. E claro, existe o grupo dos fãs otimistas, aquelas que têm certeza que a Rumi vai dar um jeitinho básico de trazer ele de volta. Porque convenhamos, em produções assim, ressuscitar um personagem é quase mais comum do que plot twist. A verdade é que ninguém sabe onde ele foi parar. Mas a cena foi digna de final de temporada. Ele liberta a alma, salvando a amada. Se foi para a luz, para o além ou só para a fila de espera do mundo espiritual, nunca saberemos. E olha que isso é só o começo. Ainda tem muito mais mistério, teoria maluca e detalhes escondidos em guerreiras do K-pop que você provavelmente deixou passar. Chega mais, porque a diversão continua com mais um vídeo aqui no canal. Quem cuida de Derby? Quem cuida do Derby? Afinal, o famoso Tigre Azul já fez algumas aparições de peso, como quando apareceu carregando o convite do Jinu para Rumi. Mas sua primeira cena foi quando Jinu fez sua proposta para o Guimá. Até aí, tudo bem, mas a grande dúvida é, depois da partida do líder do Saja Boys, quem ficou responsável pelo Derby? Será que a Rumi acabou herdando a missão de cuidar do tigre? Ou talvez ele tenha ficado solto por aí, vivendo sua vida como mascote independente, tipo gato que some 3 dias e volta como se nada tivesse acontecido? O mistério só aumenta quando vemos Zoey usando um moletom com a imagem do Derby, enquanto o próprio tigre aparece todo estiloso em cima de uma placa, como se fosse um outdoor ambulante. O problema é que a série nunca explicou de forma clara quem é o tutor oficial dele, e isso abriu espaço para várias teorias de fãs. A mais popular e também a mais maluca é a de que o Derby, na verdade, é o Baby Saja disfarçado. Sim, pode parecer forçado, mas se você reparar nos olhos, é aí que a coisa fica suspeita. Ambos têm aquele mesmo olhar penetrante, meio fofo, meio ameaçador, tipo bebê que chora às 3 da manhã. No fim das contas, ninguém sabe quem troca a água, quem compara a ração ou quem leva o Derby para passear. Mas uma coisa é certa, ele conseguiu se tornar um dos maiores mistérios não resolvidos da trama, quase um enigma felino cósmico do K-pop. Abby e Mystery foram derrotados? Abby e Mystery foram realmente derrotados? Depois de terem suas marcas expostas, tudo parecia perdido. A Rumi, desesperada, tentou pedir ajuda a Celine, mas não adiantou muita coisa. Foi então que a líder das Untrix decidiu reunir toda a sua força e enfrentar o problema de frente, mesmo que isso significasse lutar sozinha. Ao chegar para o confronto, percebeu que até suas amigas caçadoras já não acreditavam mais no Oomon. O clima era de derrota total, tipo torcida que abandona o estádio antes do segundo tempo. Mas a Rumi não desistiu. Com sua insistência quase teimosa, conseguiu despertar suas amigas, e juntas elas partiram para enfrentar o misterioso vilão. O resultado? Uma batalha épica digna de final de temporada. Mystery acabou sendo mandado para outro mundo, e Abby levou uma surra tão cinematográfica que parecia até efeito especial de alto orçamento. Mas aí fica a dúvida, para onde exatamente eles foram? Muitos fãs acreditam que ambos voltaram para o submundo, assim como os outros demônios que aparecem no começo do filme, naquela cena do avião. Então, será que eles realmente foram derrotados? Ou será que apenas foram exilados temporariamente, aguardando a chance de voltar em uma futura continuação para estragar a paz geral? Seja como for, a verdade é que, em produções desse tipo, ninguém fica 100% derrotado. Se o roteirista quiser, basta um ritual, um plot twist ou até um flashback misterioso, e pronto. Mystery e Abby podem aparecer de novo, mais fortes e com ainda mais cara de acharam que eu estava morto. Pais da Rumi. Apesar de ser um dos maiores mistérios, ninguém sabe ao certo como começou o romance dos pais da Rumi. Afinal, a mãe dela era uma caçadora, treinada justamente para identificar as marcas e nunca ser enganada por um demônio. Então, como é que ela poderia ter se apaixonado por um mistério digno de novela coreana com roteiro escrito às pressas? Alguns fãs acreditam que pode ter acontecido algo parecido com o que vimos com a líder das Untrix. Se esse for o caso, fica outra dúvida no ar.
Por que ela não conseguiu salvá-lo? Onde foi parar esse demônio misterioso? Será que ele acabou se redimindo ou, quem sabe, até foi derrotado por outra caçadora em algum momento fora de cena? No fim, essa história parece ter mais cara de Romeu e Julieta versão Dark, com romance proibido, tragédia no ar e muito drama. Antes de continuar descobrindo as perguntas sem resposta em Guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo um tricks para a gente saber que está gostando do vídeo. Irmãs Solares. Zoey pode mesmo ser a filha da terceira integrante das lendárias Irmãs Solares? Esse é um dos maiores enigmas da trama. A família de Zoey sempre foi um mistério até Mira teve seus pais e o irmão aparecendo no clipe Brilho. Muitos fãs acreditam que a mãe dela, na verdade, é uma ex-integrante das Irmãs Solares, e que essa informação foi escondida por muito tempo. Faz sentido. Em algum momento, a filha começou a desenvolver poderes, e a mãe não teve escolha a não ser revelar todo o seu passado secreto. É aquele clássico momento. Precisamos conversar, mas no caso dela envolvia magia antiga e segredos cósmicos. Mas aí vem as perguntas que deixam todo mundo coçando a cabeça. Por que a mãe da Zoey quis apagar esse passado? Se realmente foi uma caçadora, por que nunca foi a um show da própria filha? Nem para dar aquele apoio moral de mãe orgulhosa na plateia. Será que ela queria proteger Zoey de inimigos antigos? Ou será que estava tentando se proteger de fãs que nunca superaram a saída dela do grupo? No fim, a teoria deixa a história da Zoey ainda mais parecida com uma novela cósmica. Segredos familiares, passado escondido, poderes inesperados e uma possível mãe popstar que não aparece nem no aniversário da filha. Guerreiras do K-pop 2. Uma das perguntas que ficaram sem resposta é: será que Guerreiras do K-pop vai ter uma continuação? E, se tiver, o que podemos esperar dela? Afinal, a história deixou vários mistérios no ar, personagens sumiram sem explicação e teorias continuam fervendo entre os fãs. Outra dúvida é se veremos novas caçadoras entrando em cena. Porque, convenhamos, grupo de guerreiras sempre tem espaço para mais uma integrante misteriosa aparecer do nada, já pronta com uniforme, arma personalizada e passado trágico para contar. Imagina só uma novata chegando para balançar a dinâmica da equipe? Isso abriria espaço para mais dramas, mais rivalidades e, claro, mais demônios derrotados com coreografias épicas dignas de clipe de K-pop. Mira é adotada? Mira é realmente adotada? Essa é uma teoria que ganhou força depois do clipe Brilho. Nele, vemos ela ainda criança com sua família, e um detalhe chamou muito a atenção dos fãs: a gritante diferença na aparência. Enquanto os pais exibiam cabelos pretos bem sóbrios, Mira já tinha naquela época cabelos e sobrancelhas cor-de-rosa, entre os 7 e 8 anos de idade. E convenhamos, rosa natural não é exatamente algo comum no DNA de famílias conservadoras. Esse detalhe fez muita gente levantar suspeitas. Será que Mira foi adotada? Essa teoria ganha ainda mais força pelo fato de ela sempre ter se sentido diferente dos pais, que eram extremamente rígidos e tradicionais, enquanto ela parecia nascer pronta para brilhar e quebrar regras. Essa divergência de mundos poderia explicar o constante conflito dela com a família e também porque ela nunca se encaixou de verdade naquele lar. Se for verdade, isso transforma a história dela em um drama ainda mais emocionante. A garota que, desde pequena, carregava em sua própria aparência a prova de que não pertencia àquele ambiente conservador. Talvez por isso ela tenha encontrado no brilho, na música e na própria essência a sua verdadeira identidade. No fim, fica a dúvida: Mira realmente é filha biológica daquele casal ou foi acolhida por eles e criou uma jornada de autodescoberta a partir daí? Seja como for, a teoria da adoção dá um toque ainda mais profundo ao conflito familiar dela, quase um plot twist de séries de sucesso, só que com cabelo rosa e muito mais glitter. Chegou a hora de quem ainda não é inscrito se inscrever no canal. Assim, nenhuma novidade vai ficar de fora da sua tela. Fã criança do Jinu. Como fã criança poderia saber que os Saja Boys iriam aparecer na sessão de autógrafos da Zoomtrix? Essa é a grande questão. Se vocês não se lembram, na noite de autógrafos, a situação saiu do controle. Os Saja Boys simplesmente invadiram o evento. Para não perder metade dos fãs, Rumi acabou aceitando se sentar a boyband demoníaca, e detalhe, foi a própria líder da Zoomtrix quem teve a ideia de colocá-los na mesma mesa. Clima tenso nível reunião de família no Natal. Mas aí veio a cena que deixou todo mundo de boca aberta. Um fã apareceu e entregou um desenho para o Jinu. Até aí, normal. Só que não. Como esse fã poderia ter desenhado exatamente aquilo, se ninguém sabia que ele iria aparecer? Coincidência demais, não acha? Foi então que surgiram as teorias conspiratórias. A mais popular e a mais dramática é que esse fã misterioso seria, na verdade, encarnação da irmã que Jinu abandonou por puro egoísmo no passado. Um tipo de fantasma disfarçado de fã-clube. A ideia é que ela teria voltado não para se vingar, mas para mostrar que ainda existe algo de bom nele, algo que pode libertá-lo das garras de Guimá. Se é verdade ou não, ninguém sabe. Mas a cena abriu espaço para debates infinitos. Foi apenas um easter egg genial, uma coincidência conveniente de roteiro, ou realmente um recado espiritual de alguém que ainda acredita na redenção de Jinu? Arma da Celine. Uma das personagens mais enigmáticas de Guerreiras do K-pop é, sem dúvida, Celine.
Pouca gente sabe onde está a família dela, e ela sempre se mantém extremamente reservada. Até hoje, ninguém consegue decifrar completamente seus segredos. Outro grande mistério é sobre sua arma quando era caçadora. Mas nos créditos do filme mostram que as armas da Celine eram espadas duplas, que elas usavam para caçar demônios. Marcas da Rumi. No filme, temos uma cena curiosa. A Rumi pequena, com poucas marcas, pergunta para Celine como poderia se livrar delas. A resposta foi direta. Onemon dourado daria um jeito de fazê-las desaparecer. Após enfrentar o Gima Uomon, ganhou uma coloração bem estilo arco-íris e as marcas continuam na líder das Untrix. Isso levanta várias dúvidas. Será que a barreira dourada é realmente capaz de apagar as marcas e eliminar o lado demoníaco de alguém? Ou será que tudo não passa de uma grande propaganda enganosa, estilo comercial de creme milagroso que nunca funciona como prometido? E o buraco fica ainda mais fundo quando pensamos nos humanos que fizeram pactos problemáticos. Se um deles for arrastado para o submundo, ainda existe chance de se libertar caso consiga permanecer na Terra? Ou será que uma vez no plano de baixo não tem mais volta, só passagem só de ida, tipo aquele contrato que você assina sem ler os termos e depois descobre que está preso para sempre? No fim, Guerreiras do K-pop segue deixando mais perguntas do que respostas, mistérios que ainda ecoam e teorias que não param de surgir entre os fãs. Se você curte o universo das animações, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!